Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E vamos a mais uma carta de saudade, mais uma história que a vida escreveu. Eu peço que você se inscreva no nosso canal também e dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E também, por que não, mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, pagou com a própria vida, amando um cafajeste. Minha mãe e meu pai não se entendiam muito bem. Eles viviam brigando por qualquer motivo. E quando eu estava com apenas 9 anos de idade, minha irmã com 7, eles acabaram se separando. Aquilo foi muito triste para mim e para minha irmã. Nós duas já sofríamos muito com aquelas brigas e agora sofremos muito mais com a separação. A falta de papai. Papai, apesar de brigar muito com mamãe, nunca foi um homem violento, nunca relou um dedo nela. Brigava, mas nunca a agrediu fisicamente, nunca. E com nós, suas filhas, ele era muito carinhoso, muito atencioso, e nós realmente sentimos muito a separação dos dois. O tempo foi passando. Alguns anos depois, mamãe conheceu um homem e os dois começaram a se relacionar, a namorar. Para ser bem franca, eu nunca fui com a cara desse homem. Desde o dia em que eu o conheci, eu percebi que ele não era um homem para minha mãe. Mas ela fazia de tudo para que eu gostasse dele. Filha, o Vitor é muito legal, filha. Você está com ciúmes dele. Você vai ver que com o tempo você vai aprender a gostar dele. Eu sempre muito contrariada dizia: não é ciúme não, mamãe. Não é ciúme não. É que eu não gosto do jeito dele. Acaba com isso, mamãe. Acaba com esse namoro. Você merece coisa melhor. E por mais que eu falasse com mamãe, ela achava que eu estava com ciúmes. E continuou o romance com esse tal de Vitor. Mesmo sendo totalmente contra, depois de algum tempo, esse cara veio morar em casa com a gente. Pronto, agora é que eu estava brava mesmo. Mas tive que ficar quieta, aquela era a vontade de mamãe, pronto e acabou. Então assim foi. Eu nunca aceitei Vitor como meu padrasto. Para mim, ele era apenas um desconhecido. E ele fazia de tudo para tentar me agradar, de tudo para tentar me ganhar. Mas não tinha conversa não. Eu não queria papo com ele, de jeito nenhum. O ambiente em casa foi ficando pesado. Eu e mamãe discutíamos muito por causa desse homem. Ela sempre o defendia. E agora ele já estava se sentindo, inclusive, com autoridade para me dar umas broncas. E foi em um dia que ele gritou comigo. E eu decidi que não ficaria mais ali. Eu já estava com 15 anos e resolvi ir morar na casa de uma tia que morava em Vitória, no Espírito Santo. Minha mãe estava tão apaixonada por esse homem que nem ligou muito de eu ter ido embora. Não, nem ligou. Aliás, pouco se lixou. Quando eu me despedi dela, eu pedi para que ela tomasse bastante cuidado com ele. Eu sabia que existia alguma coisa de errada naquele sujeito. E mais uma vez, minha mãe disse que aquilo tudo era fruto da minha imaginação, era fruto dos ciúmes que eu sentia dela. Minha irmã mais nova, a Soraya, resolveu ficar com mamãe, ao contrário de mim. Ao contrário de mim, ela se dava bem com o Vitor e também achava que eu estava exagerando em ir embora de casa só por causa dele. Logo que eu cheguei em Vitória, minha tia me indicou a uma fábrica de biscoitos. Ela conhecia lá, sabe, algumas pessoas e me indicou para trabalhar lá, onde ela trabalhava inclusive, e acabei arrumando um emprego nessa fábrica de biscoitos. Toda semana eu telefonava para mamãe, eu ligava para mamãe. Eu sentia muita a falta dela, claro que eu sentia, e também sempre estava preocupada. Queria saber se tudo estava bem, se aquele cara não estava aprontando. E antes mesmo de completar 1 ano que eu estava em Vitória, em uma conversa com mamãe,
ela começou a reclamar pela primeira vez de Vitor. Dizia que ele estava diferente, que ele tinha mudado, que estava brigando com ela por qualquer motivo e que a estava maltratando. Viu só, mãe? Viu só? Eu disse, mãe, mais cedo ou mais tarde esse cara ia se revelar. Eu não falei pra você, mãe? Esse cara não vale nada. Acaba com isso, mãe. Acaba com isso. Manda esse cara embora. Vende a sua casa. Vem aqui pra Vitória. Vem aqui pra Vitória. Vem aqui pro Espírito Santo. A gente se arruma aqui e fica tudo bem, mãe. Por mais que eu insistisse, minha mãe não queria vender a sua casinha, que ela conseguiu com tanto sacrifício. E também nem deixar o seu emprego, no qual ela já trabalhava há bons anos. Eu não tinha sossego. Sinceramente, eu já não tinha mais sossego. Porém, não podia voltar para São Paulo. Eu estava trabalhando e não poderia deixar o serviço assim apenas e tão somente para vir aqui para São Paulo e resolver assuntos, familiares. Todas as vezes que eu conversava com mamãe, eu percebia que ela estava cada vez mais triste. E em uma das conversas, mamãe me revelou algo que eu jamais vou esquecer. Ouça, filha, sabe, a situação está insuportável. Parece até que você adivinhava. O Vitor está de gracinha com a sua irmã. E a sua irmã, por sua vez, está se achando, está adorando. Os dois só faltam se agarrar na minha frente. Eu não estou mais aguentando, filha. Eu vou mandar o Vitor embora de casa. Mãe, você já devia ter feito isso. Olha, quando eu falei para você a primeira vez, filha. Mas agora é a hora. Eu vou mandar ele embora de casa. Eu não aguento mais. Eu queria matar aquele desgraçado. Faltou com respeito com a minha mãe. Estava maltratando minha mãe. E ainda por cima, dando em cima, quer dizer, com coisinha com a minha irmã. E a Soraya, por sua vez, safada igual a ele, dando trela, sabe, dando bola para esse cafajeste bem debaixo do nariz da minha mãe dar em cima da minha irmã. Mamãe, dessa vez, eu percebi, estava decidida. Ainda que com muito tempo de atraso, ela estava decidida. Iria colocar Vitor para fora de casa. E assim o fez. Porém, ela teve uma grande surpresa. Soraya, a minha irmã, disse que se Vitor fosse embora, ela iria junto. Aquilo realmente foi um golpe. Ainda que mamãe visse as insinuações, ainda que mamãe visse aquela coisa dos dois, mas até então era melhor antes do que depois. Então vamos mandar ele embora agora, antes que aconteça. E agora a minha irmã foi clara, objetiva, dizendo: se ele for embora, eu vou junto. Aquilo foi um golpe duro demais para a mamãe. E Vitor, furioso por ter sido expulso de casa, ele saiu dizendo o seguinte, que ele foi expulso mesmo. Saiu dizendo assim: isso não vai ficar barato. Isso não vai ficar barato. Mamãe estava arrasada com tudo aquilo. Eu implorei para que ela viesse morar comigo em Vitória, aqui em Vitória. Deixasse aqueles dois safados para lá e tentasse uma vida nova aqui comigo, aqui em Vitória. Mas ela preferiu continuar ali agora, sozinha naquela casa. Ela não quis vir morar comigo. Eu aqui em Vitória morria de medo de que aquele cafajeste fizesse algum mal à minha mãe. Já que ele havia ameaçado, dizendo que aquilo não ia ficar barato. Que uma pessoa quer dizer quando diz: isso aqui não vai ficar barato, isso aqui não vai ficar barato? Então eu morria de medo do que ele pudesse fazer, ou se ele viesse a fazer algum mal à minha mãe. Diante dessas ameaças, será que aquilo era só da boca para fora? Afinal, ele levou a minha irmã, levou a Soraya, mas ele ameaçou. 20 de fevereiro, por volta das 9 da noite, o telefone tocou na casa da minha tia. Era a mamãe.
chorando muito, nervosa demais. Era a mamãe dizendo que estava sendo perseguida por Vitor. Não estava mais aguentando a pressão, a perseguição, e disse que no dia seguinte estaria viajando aqui para Vitória. Aquilo me deixou feliz, triste pela situação que ela estava vivendo, mas ao mesmo tempo feliz. Finalmente ela vai vir morar aqui comigo. A gente pode alugar uma casa, morar juntas aqui em Vitória. Aquilo me deixou muito contente. Eu que vivia angustiada, eu que vivia preocupada com a situação de minha mãe, agora recebi essa ótima notícia. No dia seguinte, ela viajaria para Vitória. Mamãe disse, inclusive, que estava com a passagem comprada, que embarcaria no terminal às 10 horas da manhã. Naquela noite, eu nem dormi de tanta alegria. Eu não via a hora de reencontrar mamãe e, principalmente, vê-la em segurança. E quando foi 9 horas da manhã, o telefone tocou. Eu fui correndo atender. Deveria ser mamãe, ligando, dizendo que já estava aqui no terminal, aqui na rodoviária de Vitória. Só que do outro lado, não era mamãe, um homem. Por favor, eu gostaria de falar com Solange. Pode falar, sou eu mesmo, a Solange. É ela quem está falando. Solange, eu sou o investigador Carlos, da Polícia Civil. Infelizmente, eu não tenho boas notícias. A sua mãe, Dinorá, foi encontrada morta a facadas dentro da casa dela. E nós precisamos que algum parente venha até o IML para cuidar de todos os procedimentos, reconhecimento e liberação do corpo. Eu não lembro de mais nada. Eu não me lembro de mais nada. Aquilo foi como se uma bomba tivesse explodido dentro de mim, dentro da minha cabeça. Eu simplesmente desmaiei. Eu caí desmaiada. Precisei, inclusive, ser levada às pressas para um pronto-socorro. Por que, meu Deus? Por quê? Porque isso foi acontecer com a minha mãe. Eu pedi tanto à minha mãe, eu falei tanto para minha mãezinha, eu pedi tanto para ela largar aquele desgraçado, aquele cafajeste, pedi tanto para ela vir morar comigo aqui em Vitória. E agora? E agora? E agora eu vou viajar para São Paulo, rever a minha mãe, só que morta. Agora só me restava enterrar minha mãe. Eu fui para São Paulo. Cuidei de tudo com muita dor, muito sofrimento. E com ela morta no caixão, eu quantas vezes perguntei: mamãe, por que você não me ouviu? Desde o primeiro instante, mamãe, eu falei que eu não fui com a cara daquele sujeito. Mamãe, por que você não me escutou? Por que você não me ouviu? Fui até a polícia. Disse que sabia quem havia cometido aquele crime. Porém, eu não tinha provas de nada. Então, pelo menos por aquele momento, nada pôde ser feito contra aquele monstro. A minha irmã sequer apareceu no velório de mamãe. Eu também tenho certeza que ela está envolvida nessa covardia que fizeram com minha mãe. Faltavam tão poucas horas para minha mãe deixar tudo para trás, deixar aquele sofrimento pelo qual ela passava e vir morar comigo aqui em Vitória. Faltavam tão poucas horas para que esse meu sonho se concretizasse e mamãe estivesse em segurança. Mas o desgraçado não deu tempo. Ela não teve tempo. Foi pega de surpresa em casa, com tudo arrumado para viajar, e enquanto ela descansava, enquanto ela dormia, já pronta para já pegar a condução, para pegar o ônibus. Sei que aquele crápula e aquela desgraçada da minha irmã ainda estão soltos por aí. Vivem como se nada tivesse acontecido.
mas o dia deles está chegando. E eles vão pagar pelo que fizeram com mamãe. Ah, pagarão com certeza. E eu estarei no tribunal para vê-los saírem algemados, condenados e pagando caro pelo crime que cometeram. Soraya, não a considero mais como minha irmã, e sim apenas e tão somente, junto com esse cafajeste, esse ordinário do Vitor, como assassina de nossa mãe. Essa é a minha história. História que a vida, lamentavelmente, escreveu. Que saudade de você! Pagou com a própria vida, amando um traste, um cafajeste. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.